Pronto. Boa noite a todas e todos. A gente está começando o segundo encontro do módulo sobre o pensamento de Eric Williams, com a professora Roberta Traspadini, do curso Filosofia da Praxis Global. E a gente já quer dar início aqui para aproveitar melhor o tempo hoje, né? Mais ainda, aprender mais ainda com a professora Roberta. Então, mais uma vez, seja bem-vinda. Boa noite, pessoal. É um prazer aí retornar aqui para trazer para vocês alguns apontamentos acerca da minha leitura, ainda muito inicial, como estudo eminente da obra do Williams, Capitalismo e Escravidão, reforçando uma vez mais que existe uma dívida histórica da gente, mas hoje, preparando o espaço para vocês, eu fiquei pensando muito sobre isso. Então, antes que eu me esqueça, por conta da paixão e da quantidade de coisas que vão surgindo, nos 200 anos de Marx, o governo boliviano, em especial na figura do vice-presidente Álvaro Lineira, publicou 2 obras com textos, extratos inéditos do Marx, que valeria muito a pena vocês darem uma olhada para saber quem o Marx estava lendo para estudar a relação América e Europa, para escrever a teoria do colonialismo e a assim chamada acumulação primitiva. São 2 grandes livros que eu ainda não consegui, por conta de não termos acesso a essas referências espanholas no Brasil, só quando formos, ou algum dos nossos, vier da Bolívia. O primeiro se chama Escritos sobre a Comunidade Ancestral, em que eles recuperam, inéditos em espanhol, imaginem em português, extratos de cartas e pontos de referências de estudos do Marx e reflexões do Marx sobre esse processo de constituição dos modos de produção em outros lugares para além da Europa. Muito, muito interessante. E vários autores refletindo sobre cada um desses extratos retirados das cartas ou das anotações, dos apontamentos do Marx entre 1850 a 1858. E o outro é o colonialismo, extratos do Caderno de Londres, também inédito em espanhol, não preciso nem dizer em português. Então, eu vou deixar com a professora Joeline depois, se vocês tiverem interesse, vocês apontem para mim lá no link, que eu posso passar o PDF das 2 obras para vocês darem uma olhada. Por que eu estou dizendo isso? Por conta de uma pergunta que surgiu o encontro passado, sobre a relação de Williams com os autores brasileiros, em que eu dizia para vocês que me incomodava também, mas que parecia ser majoritariamente o tema ou antilhano ou inglês, né? Por isso, as referências são 99% em inglês, algumas em espanhol, pouquíssimas. As pouquíssimas resultam da viagem dele ao Caribe, né? E a estada dele, um período em Cuba. E aí eu fui começar a reler, em breves momentos que eu tive, lá os apontamentos finais do livro, depois lá das notas, né, de rodapé, que viraram anexos de cada um dos itens que compõem o livro, o índice remissivo. E eu peguei esse índice remissivo, em especial dos autores ingleses, historiadores ingleses, com os quais ele está brigando, né, para visualizar se esses autores também estavam presentes no Marx. Porque, ainda que ele não cite diretamente o Marx, a gente sabe que a trilha que ele está traçando está dentro do materialismo histórico dialético. E me deparei com pelo menos 4, 5 autores, porque foi muito rápido e muito curto o tempo do nosso primeiro encontro para esse, que estão referenciados nos 2, o que é muito interessante. Portanto, a gente tem, com relação a esse elemento, a confirmação de que a crítica ao mercantilismo feito pelo Williams segue as pistas analíticas da crítica feita por Marx e Engels. Então, isso é muito, muito importante. Fecho parênteses, depois eu mando para vocês
aí as duas obras organizadas pelos bolivianos. Caso tenham interesse, é claro, né? Para hoje, eu queria situar o nosso debate para a gente discutir bastante, ou um pouco, ou depois em outros momentos, em 3 datas fundamentais que o Eric Williams vai trabalhar nesse texto, que demarcam uma diferença substantiva sobre o sentido da escravidão no capitalismo, portanto, na acumulação primitiva e, posteriormente, na acumulação de capital. A primeira data é a que vai de 1770 a 1775, em que Williams vai trabalhar como se conformava, de fato, esse comércio triangular entre a metrópole inglesa, as colônias continentais inglesas na América e as ilhas da América, ilhas inglesas da América. E ele vai tecer uma tese muito boa para a gente analisar ainda hoje na América Latina, Caribe e Brasil, especialmente, que é o seguinte. Ele vai dizer que a Grã-Bretanha definia um processo de conformação de um poder hegemônico bancário e comercial desde a Europa, uma autonomia desde os fazendeiros do continente e uma total subordinação dos colonos das ilhas. Portanto, o que acontecia nessa triangulação, diz Williams, é que as ilhas forneciam no monocultivo as mercadorias fundamentais para a circulação mundial inglesa, portanto, para a acumulação originária e também concomitante de capital, enquanto os continentes britânicos subsidiavam as ilhas com a alimentação. Então, vejam, as ilhas do Caribe, ele está analisando esse lugar, esse território, essa construção de territorialidade subsumida, expropriada. As ilhas, elas eram sustentadas no plano da alimentação pelos continentes, que, à sua vez, sustentavam a acumulação de capital inglesa. Então, diz Williams, a triangulação ela é definida pelo trabalho escravo no continente, pelo trabalho escravo nas ilhas e pela expropriação de ambos rumo à metrópole inglesa. E aí a tese dele esse período é um período tão fundamental que a gente pode demarcar o capitalismo como fruto direto dessa multiplicidade de condições geradoras de mercadorias oriundas do escravismo. Então, para ele, esse processo de importação e exportação entre a metrópole e as suas diferentes colônias conformava uma lógica de acumulação internacional já que subsidiou a transição do capital comercial agrário ao capital industrial inglês. Esse é um ponto importante para a gente. E aí ele vai dizer o seguinte, isso bota por terra as teorias, tanto do Smith como de um outro autor que também o Marx está lendo, deixa eu recuperar aqui para dizer para vocês, porque foi ele que eu fui garimpar, Giddens, deixa eu ver onde eu anotei, Gibbon Wakefield, Marx está lendo ele também, Europa and America, em que ele relata como, nas condições dos grandes fazendeiros, é um autor da economia burguesa e dos relatos da acumulação burguesa, como a liberdade comercial e a possibilidade do fim do escravismo potencializaria esse processo triangular, comercial triangular. E aí ele vai conformando, então, é muito legal, o Williams, a leitura desses autores burgueses à luz do significado perigoso de como a política de crítica ao mercantilismo não é acompanhada da economia liberal. Portanto, há um discurso político moralista do fim da escravidão e uma continuidade econômica extrativista, expoliadora, exploradora. Então, eu vou ler para vocês depois, em vários momentos, mostrar que até 1775, a lógica da acumulação era ilhas
necessidade de alimentação vindo de fora, continentes acumuladoras e exportadoras desse monocultivo gerado nas ilhas, metrópole, maquinário do mundo. Então, quando a gente fala de revolução industrial, diz Williams, a gente tem que ter por assentado o papel que cumpre a América Latina, não só na lógica do envio do ouro e da prata, mas da capacidade da condição estratégica dentro da dinâmica de produção, do salto qualitativo rumo ao outro modo de produção de vida, rumo ao sentido da propriedade privada da terra e, portanto, de liberdade do trabalho assalariado. E aí ele vai dizer que o marco dessa mudança vai ser a independência estadunidense. Portanto, ele vai chamar, por conta dos autores que está lendo, da Revolução Americana. A independência dos Estados Unidos pôs fim à triangulação e também pôs fim aos discursos da bondade escravista e da potencialidade do trabalho assalariado. O que os Estados Unidos fizeram, diz Williams, foi definir a aceleração da lógica da acumulação para si e não da transferência de valor para a Inglaterra. E aí ele vai dizer, e aí o soerguimento de uma nova potência foi a bancarrota de outra e, infelizmente, significou a continuidade da escravização das ilhas e do continente do Caribe. Então, houve uma transposição do poder da metrópole de lá para o poder da metrópole de cá. E aí ele vai fazendo um exercício muito bom de mostrar, por exemplo, Cuba continental e as ilhas e as regiões, as ilhotas próximas, Barbados, Trinidad, Tobago, vai mostrando como se dava essa relação de trocas antes subsidiada pela Inglaterra, pelos bancos ingleses e pelos capitais comerciais ingleses e agora pelos Estados Unidos. E aí ele vai dizer que quando os Estados Unidos assumem a dinâmica de controle da América Central sobre a circulação, dada a potência também e a constituição, feitura do seu próprio mercado interno em disputas entre o Norte e o Sul, ele conforma uma nova dinâmica internacional em que o fluxo não é mais continente e ilha, senão Estados Unidos e resto da América, né? Portanto, a conformação das federações na América Central. E ele vai dizer que, nesse período, é muito interessante, é aí onde eu queria que a gente pensasse como ele é astuto. Nesse período de 1778 a 1787, houve um grande americano, as ideias liberais, a crítica fetichista ao problema do monopólio, quando, na verdade, do que se tratava era do controle do mundo. Então, a segunda data é essa. Primeira data, de 1770 a 1775, uma triangulação sob controle inglês. Segunda data, 1776, um liberalismo protecionista desde a lógica do novo abrigo das colônias da América Central, ancorados na hegemonia estadunidense, que vai aí até hoje, né? E ele vai depois definir as datas de 1804, quando da Revolução Haitiana, a 1832, como um importante período de revoltas escravas na América Central. E aí ele vai dando várias. 1808 na Guiana Inglesa, 1816 em Barbados, 1823 com 12 mil escravos de 50 fazendas fazendo levantes. O retrato histórico das revoluções, das rebeldias e das revoltas ocorrendo no continente é sensacional. Então, toda vez que tiver nota de rodapé, não pulem por conta de estar lá no final do livro, não. Vai lá para a nota, marca ela, vê quem é o autor, bota no caderno. Bom, não sei se vocês têm hábito de caderno, né? Coisas geracionais. Então, me parece que esse período ele vai demarcar uma coisa muito importante para a gente, que vai estar muito presente também no Toussaint Louverture, né? No C.R.L. James, e no Macandal, em todos os autores africanos. Mãe, eu estou trabalhando aqui. Mãe? O que é? Eu estou em palestra. Espera só um pouquinho, gente. Está vazando o negócio aqui.
Aproveitando que a Roberta está resolvendo uma questão, né? Queria só aproveitar para dar os informes para vocês. Quem não está no grupo do WhatsApp, né? Entre, porque os informes são enviados por lá. E houve uma alteração no calendário, né? Então, na próxima semana, a gente vai ter na segunda e na quinta o encontro sobre Clóvis Moura, na segunda à noite, na quinta pela manhã às 10, tá? Então, desculpa, gente, problemas do ERI, né? O século XIX, segundo Williams, bem nas pistas do C.R.L. James, ele vai definir como um divisor de águas nos levantes pela abolição na América Latina, que tem a ver com uma defasagem temporal entre os decretos e os discursos produzidos em Londres sobre o fim da importância da escravidão, a negação dos representantes do rei nas colônias de aceitar a abolição. Inclusive, tem uma parte que a gente vai ler depois, que dos decretos que a Grã-Bretanha trazia para cá sobre ir diminuindo paulatinamente os maltratos aos escravos e às escravas, né? Dos dois pontos mais complexos e negados pelos representantes da coroa foram o primeiro, o fim do uso do chicote, da chibata, e o segundo, o fim do maltrato ao corpo da mulher, a punição às mulheres, né? Isso me parece que são dois temas importantes. Isso me parece que são... É porque eu me perco. São dois temas importantes para a gente dialogar depois, né? E aí o Williams vai soltar uma tese muito boa que era... há um discurso no continente de bondade da alforria, quando, em realidade, do que se tratava era de uma nova fase de acumulação. E há uma sublevação popular negra no continente, pouco reconhecida por nós, é claro, né? Porque a gente não estuda a América Central, a gente não estuda a América, né? Menos ainda a América Latina, nada América Central e Caribe. E aí ele vai reforçar essa tese de que essas sublevações elas estão demarcadas por uma posição muito curiosa, que é a seguinte: o fato dos escravos começarem a compreender que há um duplo movimento entre... Porque há todo tipo de escravo, como vocês vão ver no C.R.L. James, né? O Toussaint Louverture, contradição entre a política inglesa e a não aceitação dos proprietários de terra no nosso continente. E começavam a formar quadros, por assim dizer, né? Usando os nossos termos conjunturais, a fazer motins dizendo: queremos libertação. E há um texto, um tema que eles usam que eu nunca tinha lido nas nossas histórias das revoluções e das revoltas, que eles diziam assim, os escravos: libertação por cima, Inglaterra, ou por baixo, nós, nunca pelo meio, donos de terra da América. Então, há uma consciência de classe que é formalizada no direito mais do que no justo, e há uma consciência do sentido real da escravização nos corpos desses sujeitos. Então, há uma... Eu não sei se eu vou me fazer entender, mas é o seguinte: há um duplo sentido, diz Williams. A luta por alforria e libertação dos próprios escravos na América Central, ela se materializa na formalidade das leis inglesas, ok? Como essa formalidade não chega aqui porque os proprietários de terra não aceitam parar os abusos, esses escravos começam a visualizar a Grã-Bretanha como uma pátria-mãe mais acessível na liberdade e alforria que os próprios proprietários de terra. Então, eles começam a reivindicar o direito formal definido desde a metrópole contra esses próprios sujeitos. Eu diria, sendo muito abusada, que quando eu reli essa parte para apresentar para vocês, muito tentada também por conta de todo o período do Williams nos Estados Unidos e as perguntas que me vêm por não conhecer essa história de verdade, assim, né? Está me aproximando muito
muito recentemente disso, e estou muito encantada. Eu me fiz muitas perguntas sobre os Panteras Negras, né? E eu fiquei imaginando que essas sublevações pelo direito à liberdade ou de baixo ou de cima, nunca pelo meio, fosse o princípio daquilo que os Panteras Negras fizeram nos anos 60 do século XX, né? De colocar a Constituição estadunidense e dizer, ó, temos direito de andar armados, né? O direito civil, né? Entrar na briga através do marco jurídico, que é o marco que define o moderno Estado de Direito. Então, me parece que essas 3 datas são fundamentais. De 1770 a 1775, 1776 a 1787, e agora, de 1804, independência haitiana, até 1832, como infinidade de levantes negros na América Central. Dito isso, para a gente conseguir dialogar bastante, eu queria ler só algumas partes, se vocês me permitem, que subsidiam isso que a gente está conversando. Tá tudo bem? Vocês estão conseguindo me compreender bem? Coloca a mãozinha aí para mim. Sim, sim. Mais mãozinhas, mais mãozinhas. Cadê as mãozinhas? Ai, gente, abre essas câmeras de vocês, pelo amor de Deus. Me sinto muito solitária. É muito ruim. Parece que eu estou falando para mim mesma. Não gosto de falar para mim mesma, não. Só quando eu não estou namorando com alguém que eu tenho que namorar comigo, né? Depois edite e tira essa parte. Ah, não fica tão carregada, não. Nós não somos 500 pessoas, não. Isso aí é fetiche. Isso aí disseram, nós acreditamos. Abre, se não der, a gente fecha. Mas o capital não vai dizer para nós o que nós não podemos fazer. Nós vamos dizer, caso não dê certo, o que não vamos fazer. Então, a primeira coisa que eu gostaria de ler, né? Longe de ser obtuso, como pensava seu senhor, como depois o pintaram os historiadores formais, o escravo estava atento ao que o cercava e se interessava vivamente pelas discussões sobre seu destino. Não existe ninguém, escreveu o governador da Guiana Inglesa em 1830, mais agudamente observador do que os escravos sobre tudo que se refere aos seus interesses. Os fazendeiros debatiam abertamente a questão da escravidão na presença das próprias pessoas cujo futuro estava em discussão. Se admitem as reuniões turbulentas que são realizadas aqui entre os proprietários, escreveu o governador de Trindade em 32, nada do que possa ocorrer será matéria de surpresa. O comportamento arrogante e a linguagem destemperada dos fazendeiros, porém, serviu apenas para inflamar o espírito já desassossegado dos escravos. Me parece fantástica essa parte. Marney. Essa parte é muito boa, depois você me corrige, tá? Porque, vou falando os nomes de vocês para a gente ficar mais próximo, Antônia, Rosália, Thaís, Vitória, Rafa. Nessa parte, ele vai dizendo uma coisa que um outro autor estadunidense, conservador, mas muito astuto para entender as sublevações do século XIX, XVIII e XIX nos próprios Estados Unidos, ele vai chamar da potência do discurso oculto, né? O fato de sermos escravos na casa grande não significa não estarmos atentos e fortes, ok? É isso que ele está dizendo. O escravo era atento, repassava a informação, e da informação que repassava, criava uma consciência de luta nos espaços de organização do seu grupo, né? Mas é aí ou é aqui? Eu acho que é o dela, Roberta, okay. Porque aqui está ok. Porque eu estou no meu volume máximo. Então, essa é a primeira citação que eu queria que a gente tomasse ela em conta junto. Os próprios fazendeiros e os próprios narradores daquele período histórico dos jornais definiam a astuta capacidade daqueles que lideravam as sublevações como sujeitos políticos, ainda que não os chamassem assim, ok? Eram sujeitos políticos porque organizavam as ideias para organizar o povo em rumo a uma liberdade ainda que formal. A liberdade abolicionista, que não é bondosa, nem caridosa, nem moral, né? É econômica, diz Williams. É porque é uma nova fase
da dinâmica de acumulação do capital no âmbito internacional. Depois, uma segunda citação em que ele diz assim, essa que eu quero muito que a gente discuta depois. Em 1823, o governo britânico adotou uma nova política de reforma em relação à escravatura nas Índias Ocidentais. A política seria implantada por decreto, as ordens em conselho nas colônias da Coroa de Trinidad e Guiana. As reformas incluíam o fim do uso do chicote, o fim do mercado de escravos aos domingos, dando-lhes mais um dia de folga, olha aí o cristianismo, para que tivessem tempo de receber instruções religiosas, guardar o domingo de festas e da compra e venda de negros no mercado. Olha o que é o cristianismo no nosso continente, tá? Proibição do açoitamento de escravas, alforria compulsória dos escravos domésticos e da lavoura, liberdade das crianças de sexo feminino nascidas depois de 1823, aceitação de depoimentos de escravos nos tribunais, criação de caixas econômicas para escravos, jornada de 9 horas, eram mais de 16, nomeação de um protetor dos escravos com obrigação de, entre outras coisas, manter um registro oficial das punições infligidas aos escravos. Não era libertação, e sim melhoria, diz Williams. Não era revolução, e sim evolução. A escravatura morreria pelas mãos da bondade. Então, ele vai dizer e reitera, no entanto, visto desde os fazendeiros, essa ordem inglesa foi reputada em 2 termos. Primeiro, negação de não poderem açoitarem as mulheres negras, conhecidas como suas damas negras, e o segundo, interromper o mercado de negros aos domingos. Continuarem vendendo e comprando mercadorias aos domingos e açoitando as mulheres, suas damas negras de companhias, dentro de casa ou onde quer que fosse. Isso me parece... Por que eu estou trazendo isso à tona? Porque isso me parece que permite a gente dialogar. Se eu estiver gritando muito, vocês diminuem o volume? Porque eu sempre falo muito alto. Que talvez agora o racismo materialize a força do escravismo. Entendem o que eu quero dizer? Se a escravidão potencializa os racismos, o fim da escravidão exponencializa isso. Falando na lógica do Williams, como nós vimos no encontro passado, é o escravismo a mola propulsora do capitalismo. O racismo, em todas as etnias, o compõe. Né? Mas agora o que eu estou dizendo as sublevações negras no século XIX, de 1804 a 1832, demarcam que o racismo precisa ser instituído como regra, dado que os lutadores pela alforria, os lutadores populares da América Central, estão conscientes dos seus direitos. Me explico? Então, o racismo vira uma dinâmica violenta de opressão. Né? É o açoite moral precisando conduzir a suposta regra do laissez-faire, laissez-passer econômica inglesa sobre os territórios. Acho que esse não é um tema menor. E, por último, ele vai dizer o seguinte: em 1833, portanto, a alternativa era clara: liberação vinda de cima, liberação vinda de baixo, mas sempre libertação. A mudança econômica, o declínio dos monopolistas, o desenvolvimento do capitalismo, a campanha humanitarista das igrejas britânicas, as perorações conflitantes nas câmaras do parlamento agora atingiam seu pleno amadurecimento na determinação dos próprios escravos em ser livres. Os negros tinham sido incentivados à liberdade pelo desenvolvimento daquela mesma riqueza que haviam criado com o seu trabalho. Essa frase é uma frase triste, né? Os proprietários de terra na colônia eram tão malditos que a luta escravista pela alforria se demarcava pelos tratados britânicos. Me explico? Pela formalidade das regras inglesas, que não eram tomadas em conta pelos proprietários de terra daqui, que as burlavam. Né?
É claro que a Inglaterra fazia isso não por bondade, ela fazia isso por acumulação de capital, ela estava numa nova fase de acumulação, ela estava transitando da era da economia concorrencial para a economia monopolista, né? E agora já sob disputa com uma ex-colônia continental potente para dentro e para fora, que é a estadunidense. Então, me parece que esse elemento é um elemento que poderia confirmar para nós a força da história negra, revolucionária das resistências oriunda da América Central. Então, assim, a América Central como um divisor de águas na compreensão e que dificuldade, né? Vou trazer mais um elemento. Como um divisor de águas na compreensão das lutas populares do nosso continente, ponto. Mas eu vou trazer mais um elemento. O escravo inglês, o escravo português, o escravo francês, o escravo espanhol não dominavam as línguas uns dos outros. Então, é muito mais fácil o escravo francês ter a relação, por exemplo, com os jacobinos franceses, do que ter uma relação com o que está acontecendo num continente que não há nem integração de luta, menos ainda integração idiomática, linguística. Então, vejam, a relação de enfrentamento se dá entre Europa e América, portanto, entre colônia e metrópole, entre lutadores de cá e lutadores de lá. Isso significa dizer que a gente vai encontrar muita afinidade de lutas da América Central, da América do Norte, da América do Sul, no que tange as lutas negras, mas não necessariamente essas lutas se demarcam e se encontram no momento em que elas estão acontecendo, porque há muita diversidade colonial, há muita diferença e muita disputa nessa diversidade colonial, na acumulação de capital na Europa. Então, eu reforço isso para dizer que é por isso que, quando a gente lê o Eric Williams, a gente vai ver poucas referências em espanhol e inglês, porque ele está demarcado de uma territorialidade em que seu idioma mãe é esse, e os seus territórios de estudo são esses, Estados Unidos e Inglaterra. Ele não veio estudar no Brasil, ele não veio estudar na Argentina, ele não veio estudar no México. Isso não significa dizer que ele não tenha circulado no Caribe, como circulou para escrever o texto anterior, né? O Povo do Caribe, de 42. Então, que é um texto que eu ainda não li, não estudei, não conheço, e ainda não li a sua biografia, porque, como disse para vocês, não sei inglês e vou ter que ter muito mais tempo, caso alguma alma bondosa não faça essa tradução e vá mandando os áudios, para conseguir demarcar essas questões. Aí, ó, aí uma sublevação aí da Juliana. E, por último, eu queria ler essa parte que eu gosto muito dele também, que é uma parte que demarca para mim que qualquer um que quiser pensar as histórias da revolução, das revoluções, no plural, na América Latina, precisa se perguntar sobre a dinâmica de resistência popular, não necessariamente formal de esquerda sobre o popular. E há um problema entre nós. Há uma esquerda que acredita numa ideia de revolução e há lutadores que fazem a revolução. Então, a gente vive essa defasagem ao longo da história. Ele vai dizer assim: eu sou daquelas que acho que o fazer a revolução e o falar a revolução é muito diferente, tudo bem? Por isso, eu acho que as revoluções faladas dos partidos de esquerda não cabem na revolução cotidiana, porque eles são incapazes de botar o pé no barro. Não todas as pessoas que estão no partido, mas a linha geral do partido. E não tenho temor, não precisa editar essa parte, porque não é a primeira vez que eu digo isso, né? Então, esse debate de sujeito revolucionário, operário industrial, que não consegue ver o campesinato, que não consegue ver os quilombos, que não consegue ver a diversidade de etnias indígenas, não vai conseguir entender a revolução nunca na América Latina e no Caribe. Ela sempre foi camponesa, negra e indígena, então tá difícil, né? Tá difícil. Aí ele vai dizer o seguinte, o maior crime do escravo, né, é a fuga, vai dizer o Gorende, né? Esse aspecto do problema nas Índias ocidentais tem sido deliberadamente ignorado, como se os escravos, ao se tornarem instrumentos de produção, só fossem homens como itens de catálogo. Adoro ele. O fazendeiro considerava a escravidão uma condição eterna, determinada por Deus,
e chegava a ponto de justificá-la com citações das escrituras. Tem um documentário no Brasil, que eu não sei se vocês já assistiram, que é muito doído, só assistam quando estiverem muito bem emocionalmente, em especial as mulheres, tudo bem? Se não estiverem bem emocionalmente, não assistam. Se chama Anjos do Sol. É um documentário que vai mostrar como, na história do garimpo brasileiro, né, a prostituição, a venda das crianças das famílias pobres do Nordeste, ela é toda feita rezando o terço, né? Rezando a Nossa Senhora, rezando a padroeira, saca? Então, assim, essa questão da moral cristã utiliza refúgios na selva. Para os escravos das Índias Ocidentais Britânicas, eles eram exemplos vivos de uma rota possível para a liberdade. A revolta escrava em São Domingos, com sua vitória, foi um marco na história da escravidão no Novo Mundo. E depois de 1804, quando foi criada a República Independente do Haiti, todo branco dono de escravos, na Jamaica, em Cuba ou no Texas, vivia no pavor de um novo Toussaint Louverture. Então, materializa o encontro de hoje. O fim da escravidão precisa ser entendido desde a perspectiva de quem o defendia. Primeiro, o defendia a metrópole inglesa, na forma de ser a nova maquinária mundial exportadora de capitais. O defendia alguns proprietários de terra das colônias, por conta de visualizarem uma maior produtividade média do trabalho quando da transição do trabalho escravo para o trabalho livre. Mas sua maioria não o defendia. E os defendiam os próprios escravos, que lutavam pela alforria e pela libertação. Então, diz o Williams, a partir de onde, do sujeito que eu olho para analisar aquele contexto, eu vou visualizar se a briga maior é colônia-metrópole, colônia-quilombos, quilombos, colônias, metrópoles. Ou seja, França, Inglaterra, colônias francesa, inglesa e espanhola, quilombos espanhóis, ingleses, franceses. Tudo situado numa mesma região, que é a América Central Caribenha, ok? Então, para fechar, materializando nossos dois encontros, o Eric Williams, ele precisa ser estudado, e uma das formas mais profundas de visualizarmos o seu marxismo, a sua orientação crítica e a sua posição ao lado do povo, na teoria que, nesse caso, é absurdamente política, é pé no barro, e está ao lado do seu povo de fato, né, materializada no parlamento, voltar a ler quais são as fontes que ele materializa para fazer a crítica ao mercantilismo, para fazer a crítica ao pensamento burguês e para reivindicar um outro sentido de democracia, liberdade e integração latino-americano desde baixo, vindo dos povos. Isso já é elemento suficiente para a gente repensar, à luz da nossa história das revoltas, a revolução hoje. Então, Jô, eu paro por aqui para a gente conseguir ter tempo de dialogar um pouco mais que na terça-feira. Perfeito, Roberto, muito bom mesmo. É sempre bom te ouvir. Se a gente pudesse, continuaria aqui com mais tempo, né, para aprender mais contigo. Dessa vez, ninguém colocou nenhuma pergunta aqui no chat, mas eu estou vendo aqui que, como a gente já está aqui com bastante gente com a câmera ligada, a gente ainda tem tempo aí, um tempinho para conversar. Eu acho que as pessoas aqui interessadas em fazer questionamentos poderiam se inscrever aqui pelo chat para a gente organizar e poderia fazer a pergunta diretamente para você. Tá? Então, quem tiver interesse pode colocar o nome no chat que a gente vai chamando aqui, organizando para a Roberta poder ouvir e fazer algumas considerações aqui antes da gente concluir o nosso encontro de hoje. Então, fica aberto, tá? Vocês estão convocados aí a fazer perguntas depois dessa intervenção. Acho que não sobra muita coisa, né? Também a Roberta, ela faz uma articulação dialética aí entre as particularidades do que o Eric Williams estava desenvolvendo no seu campo particular, né, da ilha, e ao mesmo tempo articulando com as outras
as outras necessidades também ali na região caribenha, e aí a gente pode fazer aqui algumas articulações, né? Eu acredito que tem aí ficado questões para a gente poder pensar. Então, quem está aí com a câmera ligada já pode colocar a mãozinha aí, se quiser, ou se inscrever aqui no chat. Calma, gente, um de cada vez, tá? Não precisa ter pressa, a gente vai organizando devagarinho. Opa, chegou aqui uma pergunta, né? Danilo resolveu colocar aqui no chat, né? Enquanto isso, outras pessoas também podem ir se inscrevendo. Danilo está perguntando, né? Se para o William, além do racismo, houve acumulação de capital, ele também tem fundamentos extraeconômicos ou ele é criado para justificar essa forma de exploração, né? O que é que vem, como é que você vê aí essa articulação entre a acumulação primitiva, a forma da acumulação primitiva e o racismo, né? Como é que ele vai se configurar? Mais alguém? A gente pode fechar aqui num bloco de 3 perguntas, né? Esse primeiro movimento aqui. Rosália coloca que realmente, né, ficou pensando o quanto teria sido importante ao Brasil ter essa relação com outros países, povos não colonizadores, né? E teríamos tido talvez uma história diferente, quem sabe teríamos independência, né, uma ruptura maior que essa forma que foi, né? Como o Gramsci chama a forma de uma revolução passiva, né? Acho que a partir desse comentário da Rosália, a Roberta poderia comentar, né, sobre essas particularidades também em relação a essas similitudes e distanciamentos aí com o Brasil, né, nesse movimento, já que a gente também tem uma grande população que se diz negra, né, que se coloca como negra na nossa configuração social, como é que fica aí também nessas aproximações? Claro, eu vou apresentar para vocês o Paulo, né, que eu tinha dito no encontro passado, que era a minha grande referência de garimpo de coisas interessantes. Acho que o Paulo também pode contribuir com a gente aí sobre esse tema, né? Fique à vontade para socializar. É quem me ajuda, quem também me dá muitas pistas, e tem muitos elementos aí que pode contribuir sobre por que não lemos, como ler o Williams, por que chega tarde, né? Cutuca também, porque você é muito importante nisso, na minha opinião, né? Acho que mais capacitado, inclusive, que eu. Mas eu vou trazer os meus pitacos, depois, se o Paulo se animar a falar, vai ser uma contribuição tremenda para vocês, porque é um dos meus formadores, ainda que eu seja sua orientadora. Mas boa orientação na vida é aquela que a gente encontra pessoas que fazem a gente melhorar em um monte de coisa, né? Eu dizia para eles, Paulo, no encontro passado, que foi graças aos meus alunos e às pautas dos movimentos negros na UFES e no próprio Saberes, que eu fui chegando em obras que eu realmente não conhecia, né? E que isso mudou totalmente a minha própria forma de apreensão sobre o debate da questão agrária. E alimentou ainda mais a minha convicção de que a revolução não pode ser definida por decreto. Esse é um bom debate. Como eu disse no encontro passado, o Eric Williams não está preterizando a questão racial, gente. Não é que o racismo não importe para ele. É que o racismo no escravismo é primeiro definido pela matriz econômica. Então, é na lógica da transição de um modo de produção servil para um modo de produção livre, não necessariamente assalariado ainda, que se materializa toda essa lógica da colonização e do escravismo. E aí, por isso que ele vai reiterar que pode ser racismo contra judeus, racismo contra índios, racismo contra brancos pobres da Europa, né? Todos eles estão conformados na matriz da assim chamada acumulação originária de capital e, posteriormente, continuamente, a acumulação de capital, né? Isso significa dizer... Eu vou tentar usar a dialética, mas eu não sei se eu vou ser feliz, Jô. Isso significa dizer que entre o escravismo e o racismo há uma relação dialética indissociável, né? Não só os povos negros foram escravizados, Williams vai dizer isso, na América primeiro foram os povos índios, né? E as formas de escravidão foram muito distintas.
E havia contra os povos índios, contra os povos negros, contra os brancos pobres da Europa, muitos mecanismos de racismo. Então, evidentemente, racismo é um fator extraeconômico que joga peso no fator econômico, tudo bem? Porque não é um sobre o outro, né? Estrutura, né? Pensando em Gramsci, não é a superestrutura abaixo e a infraestrutura acima. É a superestrutura da infraestrutura e a infraestrutura da superestrutura. É um no outro, né? Então, essa é a primeira coisa. O racismo pode ser entendido no Williams como um fator extraeconômico que exponencializa, pós-século XIX, o escravismo, como continuidade para os proprietários de terra e como abolição para a metrópole, dados interesses diversos entre os diferentes sujeitos envolvidos na questão da triangulação e na questão da lógica da produção interna. Então, essa é a primeira questão. O racismo está dentro do escravismo, o escravismo está dentro do capitalismo, e os três conformam um modo de produção com pretensões de totalidade, universalidade. Essa é a primeira coisa. A segunda, qual que é? Deixa eu ler aqui. Um comentário que a Rosália está fazendo, né, sobre a situação do Brasil, né, que se tivesse tido contato com outros povos também colonizados, talvez tivesse tido uma história diferente. E aí, para você pontuar também essas aproximações, similitudes, distanciamentos, né, dessas duas realidades. Por isso que eu quero que o Paulo ajude muita gente, porque ele traz umas referências que são muito massas, assim. Porque eu não sou uma estudiosa da questão do escravismo, tudo bem, Jô? Eu sou uma estudiosa da teoria marxista da dependência, que tem a sua raiz no escravismo na América Latina, sem dúvida nenhuma. Mas agora que eu começo, de fato... Tem mais uma questão, aproveitando aqui. Não, deixa eu só responder essa primeiro para eu não me perder. Tá. Mas tem uma coisa importante que muitos historiadores, o próprio Ciro Flammarion Cardoso vai reforçar isso, e outros autores, também autores que discutem as matrizes dos povos originários na América Latina, que é como as ideias circulam por conta das várias trocas e circulações dos próprios capitais comerciais. Me explico? Pela própria lógica de transição da mercadoria escrava pelo continente, seja ela índia, seja ela negra, seja ela branco pobre europeu vindo para cá endividado no século XIX, há uma circulação de pessoas e com circulação de pessoas, circulação de ideias. Então, não dá para dizer que essas ideias não chegaram no Brasil, tudo bem? Que esses levantes e essas revoltas não chegaram no Brasil, assim como não dá para dizer que, imagina, Recife, né? A gente está num país que ele é ligado com Venezuela, Colômbia, né? A gente está falando de um país que faz fronteira com o Paraguai, que faz fronteira com um monte de outros países, que faz fronteira lá por cima, né? Com as Guianas, não é isso? Então, não dá para dizer que as ideias não chegam. O que dá para dizer é que a história oficial dessas economias, na linguagem oficial, não chega. Tudo bem? Agora, a informação, se o que o Williams está dizendo é correto, e os escravos estão astutos no que está acontecendo no mundo, imagina, gente, o Toussaint Louverture está indo, vocês vão ler depois, né, o C.R.L. James, mas o Toussaint Louverture está indo à França negociar. E é aí que ele é ferrado, né, pelas traições do Napoleão, né, do bonapartismo, né? Isso é muito importante, assim. Ele foi pego numa arapuca, né? Então, me parece que sim, as ideias chegam, os levantes chegam, o que não há é força popular suficiente para pensar uma integração, dada a organização militar do território, né, pelos proprietários de terra. Agora, então, eu separaria coisas, Jô, as ideias no plano do estudo científico no século XX e XXI e os levantes dos séculos XVIII a XIX, como é que se davam essas comunicações. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque o Williams resgata que muitos relatos dos fazendeiros do continente e das ilhas, né, mostram que eles tinham pavor que a alforria das escravas, das damas negras, das assim chamadas damas negras, as escravas que eram tornadas mercadoria sexual para eles, né, que elas se levantassem como as mulheres amazonas.
Quem eram as mulheres amazonas? Então, entendem o que eu estou querendo dizer? Há uma corrente contínua de informação entre os povos de fronteira, entre os povos que fogem nos levantes. Isso existe, né? Até hoje é assim, né? Por isso que a gente não pode subestimar, mesmo numa célula mal, tracinho dita, que podem ser as religiões formais, quando tem povo se encontrando, tem possibilidade de trocas, de troca de saberes, de troca de histórias e de trocas reprodutoras do status quo, né? Também. Não é só a resistência que se amplia. Então, esse segundo ponto eu deixaria aqui, Jô, que sim, na minha opinião, as ideias circulam enquanto o levante ocorre, numa territorialidade que depende da circulação das pessoas e das navegações. Não se esqueçam da importância dos rios no nosso continente, não é isso? Fuga também tem a ver com florestas e rios, ok? O Orinoco não está em um só país, né? O Paraná não está em um só país, o Amazonas não está em um só país, os Solimões não estão num só país, né? E assim sucessivamente. Seguir o fluxo dos rios pode ser interessante para seguir o fluxo das revoltas, né? Que são conhecidas, ainda que não virem livros de história, infelizmente, né? Para nossa insuficiência posterior. E qual era a próxima? Ricardo Campos, ele está dizendo que Eugênio Genovese possui um livro nessa coleção Economia e Sociedade, chamado Economia Política da Escravidão, e pergunta se os autores possuem algum ponto de contato nesse sentido, né, nessa análise. Se alguém mais tiver, ainda dá tempo, colocar aqui no chat também, enquanto a Roberta vai desenvolvendo aqui sobre essa pergunta do Ricardo, tá bom? Eu não conheço essa obra, Ricardo. Vou ficar te devendo para um próximo, pode ser? Mas já anotei aqui. Paulo, se você quiser fazer algum comentário aí, bora lá, turbinar. Eu acho que o Paulo poderia ligar a câmera para a gente conhecer, né? Você fala tanto e ele já caiu, já voltou. Tá ligada a câmera dele. Cadê tá ele? Ligada. Não tô vendo. Dá um tchauzinho pra gente. Olá, estamos aqui. Tá aí. Agudo. Baê, chapá. Estamos aí. Pô, a Roberta falando assim já me colocou como um especialista, né? E eu não preparei nenhuma linha, mas enfim, eu acredito que só sobre essa última pergunta tem ligação, né, entre os dois autores. Acredito que o Ciro Flammarion Cardoso também tem uma análise dos dois. O próprio Jacob Gorender tem também uma análise do Genovese com o Williams também, né? Mas aqui eu não vou dizer qual que é a relação, enfim, mas tem nesses autores, sim, existe uma... Porque o Genovese escreve a Economia Política da Escravidão, né, que também é uma obra criada na mesma coleção que é lançada o Williams, né? Então, eu não sei o que já foi discutido, mas eu só vou reforçar que o caráter do Williams como também pupilo, né, do C.L.R. James, né? Então, já vindo de alguém que também já está escrevendo uma obra monumental, né, que é o Jacobinos Negros, como também já está sendo tratado, né, não é nenhuma novidade, mas é interessante que esses autores, por exemplo, a produção do Williams, quem incentivava a leitura do Williams aqui no Brasil era o MNU ali nos anos 70, né? Então era uma formação na rua, né? Um movimento negro unificado na rua, né? Uma formação, vamos dizer, como a Roberta já utilizou, pé no barro, né? Um momento em que também, claro, se tem a perspectiva da Revolução Cubana, né? Que está em curso, as revoluções na América Central, a leitura do William, claro, se fortifica, né? Hoje em dia, claro, a obra virou para os militantes mais novos e para a nossa militância mais nova, se transformou de outros movimentos, se transforma em uma coisa quase longínqua, né? Mas naquele período, nos anos 70, era fomentado nos ciclos de grupos de leitura, né? Eu tenho contato, né? Então, assim, eu indicaria 2 nomes também, 3 nomes, na verdade, né? 3 referências que ajudam a gente a entender a importância do Williams na atualidade agora. Uma é a Cris Sabino, uma gigante, né? Eu acredito que ela é uma das pessoas mais gabaritadas. Outro é o Márcio Farias, né? Que também é uma pessoa, assim, intelectual, juntamente com a Cris Sabino, assim, do nosso tempo, né? Que também está estudando a relação do capitalismo e a escravidão, né? E a forma de superar, né? Enfim. E o Davidson Faustino, né? Eu acho que são 3 nomes aí que vale a pena
conferir os trabalhos dessas pessoas referente a esse tema, né? E que são da nossa geração também, né? Eu colocaria um quarto que é o Weber Lopes, né? O professor Weber Lopes. Então, assim, o que eu tenho a dizer, que eu acho que é o ponto nevrálgico da obra do Williams também, então, que o racismo ele é oriundo, né, desse processo do capitalismo, né, que é a grande discussão hoje em dia, né, também tem dentro dos ambientes, e eu acho muito, muito rico a forma de como ele vai colocar, com muito cuidado, o papel da propaganda interimperialista, né, ao denunciar o escravismo, a escravidão do outro, né, como a Alemanha vai denunciar o escravismo da Inglaterra, como a França vai denunciar o escravismo da Inglaterra, mas ambas com interesse em escravizar, né? E essas propagandas, valeu, Wenderson, por sistematizar. Então, eu acho que esses cuidados que ele traz faz a gente ver também o desenvolvimento das forças produtivas naquela época, como é que era o transporte para chegar à América. Todo esse é um jogo de detalhes que é muito perspicaz. E eu acho que o que é mais perspicaz ainda da parte dele é que ele está lançando essa obra aos 100 anos, no centenário da abolição da escravidão na Inglaterra, na universidade, se não me falha a memória agora, aqui na Universidade de Oxford, né? Então ele está apontando para todas aquelas pessoas que estavam ali no salão ali da universidade, a relação daquelas pessoas com a escravidão. Isso é genial. Isso é de muita coragem, né? De muita coragem. E mostrando não só, e fazendo uma leitura, acima de tudo, uma leitura, vamos colocar assim, racional, né? Então, por exemplo, aquele exemplo que ele tem no Capitalismo e Escravidão, não era porque a pessoa era ruim, que ela traficava isso, que aquilo dava muito dinheiro, era muito rentável. Né? O traficante, ele era um bom pai, ele ajudava na economia, ele dava dinheiro na igreja, ou seja, todo mundo se beneficiava daquele sistema, né? Então, esses elementos que ele vai trazendo enriquece muito o debate, sabe? Então, claro, ele é um dos autores do comércio triangular, né? Que é uma outra ferramenta importantíssima da gente fazer essa análise, e principalmente uma pessoa na qual trabalhou, foi também uma pessoa de Estado, né? Então, eu acho que isso, em Trinidad e Tobago, a gente sabe muito pouco das revoluções, a gente sabe muito pouco das rebeliões e das greves que teve nos anos 30 no Caribe, que foi muito importante. Então, em suma, o trabalho do Williams, ele é colocado, ele é instrumentalizado para formar um movimento de unidade nas Antilhas e no Caribe, né? Então, essa é a principal função do trabalho dele, né? Então, países que a gente vai olhar como em tamanho, extensão territorial, a gente vai olhar que é uma ilha, por exemplo, ilha que é Curaçao, essas ilhas, né, que a gente vai falar aqui que a gente nem sabe, né, a riqueza cultural que tem, ele vai trazer elementos e figuras, por exemplo, desses momentos de rebeliões de trabalhadores, por exemplo, nos anos 30 na Jamaica, também, por exemplo, em países como Suriname e nas Guianas, né? Então, essa é a riqueza. Então, tem 3 nomes que eu acho fundamental para a compreensão do papel do escravismo no capitalismo, né? Dentro do modo de produção capitalista, que oriunda do Caribe, que é o Eric Williams, claro, Frantz Fanon, né? Que depois vai para a Argélia. Eu vou citar 4 nomes, né? Walter Rodney também, que é ainda um grande desconhecido na nossa formação, né? Outro também que foi assassinado pelo imperialismo, né? E o C.L.R. James, né? Então, esses 4 nomes são os grandes nomes na qual a gente pode se aportar. Claro que tem outros nomes e né? Outras pessoas, né? Mas esses acabaram sendo ali vamos dizer assim, as literaturas clássicas, né? Para a gente poder que dão os melhores aportes, né? Então, eu acho que a minha contribuição é essa, assim, eu acho que eu li o Williams num espaço, vou só terminar com esse ponto, né? Eu conheci a obra do Marx, por exemplo, tive a introdução ao Capital, né? A crítica da economia política, foi num espaço na minha cidade, eu sou do ABC Paulista, eu sou de Mauá, faz 5 anos que eu moro aqui em Foz do Iguaçu. Eu fui conhecer a obra do Marx
num espaço que era um centro cultural Dona Leonor, que é um espaço de cultura popular, né? Então, não fui conhecer a obra do Marx desde a academia, né? Desde a universidade. Não fui conhecer a obra do Williams também desde a universidade, embora hoje eu esteja na universidade e reivindique a obra dele também na nossa formação acadêmica, né? Então, a potência dessas obras está lá, e principalmente espaços voltados para a revolução, enfim, né? Na rua, né? Enfim. É isso, gente. Agradeço o espaço. Obrigada, Paulo. Obrigada, Paulo. Deixa eu só fazer uma observação dessas coisas que o Paulo traz, que eu acho importante para a gente no estudo. Acho que seu microfone... que é o seguinte, e eu acho que o Paulo vai concordar comigo. Se a gente faz uma leitura minuciosa da obra do Williams e do C.R.L. James, nesse caso do Williams, que a gente está especificamente analisando, ele é tão meticuloso nas fontes que ele estuda quanto Lenin foi. Então, por exemplo, se a gente pega a quantidade de arquivos que ele recupera para mostrar a incidência do Banco Inglês na América Central, a quantidade de documentos que ele recupera para pegar as próprias leituras dos proprietários de terras americanos sobre a situação escravista na região, é um trabalho minucioso. No entanto, é um autor que foi intencionalmente, nos Estados Unidos e na Inglaterra, invisibilizado, porque ele não reproduzia a história oficial. Então, ele demora a vir porque ele não entra dentro dos historiadores oficiais, né? Ele é um historiador que a gente pode denominar como historiador maldito, né? Como aquele que vai dar ênfase ao popular, às lutas do popular e à centralidade do popular ao longo da história do século XVI em diante. Então, isso é importante para a gente. Estou querendo reforçar com isso que um dos elementos do nosso desconhecimento tem a ver com a destruição cultural contínua na América Latina, que intencionalmente coloca como contrária. Mas outras pessoas também e outras linguagens utilizaram muito essas referências, né? Se a gente pega o próprio Abdias Nascimento com o teatro, né, que é pouco falado, tá, da ênfase que se dá ao Boal, quando na verdade são contemporâneos, né, o teatro experimental negro no Brasil. Então a gente tem muitas histórias, se a gente for realmente fazer o encontro de saberes e trazer pessoas de outras áreas, podem haver conexões que a gente sequer imagina e que, no entanto, são potentes. Então, eu colocaria o Eric Williams na cepa de intelectuais orgânicos do Lenin, assim, sabe? Nesse nível, assim, de uma produção intelectual materializada na luta real, cotidiana. Por isso que, para o Eric Williams, o fim do racismo não é o primeiro, é o fim do escravismo, primeiro. Que é claro que o fim do escravismo ele está ancorado ao fim do racismo e ao fim do capitalismo. Agora, até o fim do capitalismo há passos, né? Há passos. E um primeiro processo importante é a consolidação nacional. Aí dá um outro longo debate entre a gente, né? O papel do nacional dentro dessa Constituição da democracia formal, mas era assim, lembrando que a gente está dentro de uma ordem internacional e que o nacionalismo, que não está fora do capitalismo, ele foi hipertemporário, né? Quando se pensa para fora, ainda que ele seja contínuo para dentro das nações hegemônicas, é um tema difícil e inconcluso para nós. Agora, uma coisa é o nacional, outra coisa é o nacional democrático popular, né? Aí a gente teria que discutir qual, na história da América Latina e o Caribe, quais vitórias de tomada do poder conseguiram materializar um democrático popular ao longo do tempo que anunciasse um outro sentido de nacional que não da integração capitalista, né? Que não da era dos monopólios. E aí eu acho que a gente tem um livro que eu gosto muito só para subsidiar alguns apontamentos interessantes sobre a história das revoluções, que é o livro Revoluções, do Michel Louvi. Eu gosto muito dele, porque eu acho que vai apontar elementos importantes para a gente e recuperar autores fundamentais. Acho que tem uma outra coisa que também se dá para visualizar
até pelo papel que o Fernando Ortiz, o cubano Fernando Ortiz, vai ter, né, na construção do Eric Williams, um dos poucos desses personagens, desses intelectuais, né? A gente também não pode, se a gente, vou pedir para o Paulo colocar ali no chat para vocês alguns pintores haitianos que a gente já tem garimpado, para vocês depois visualizarem a potência da arte popular dessa região, a potência da música popular dessa região, né? Acho que tem muita coisa aí que a gente precisa se apropriar. A gente não está falando de um apagamento só da escrita, a gente está falando do apagamento do reconhecimento de um monte de linguagem, sabe? E com isso vem esses processos de aprendizagens, né? A Guatemala, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica, República Dominicana, Panamá, né? Toda essa região é uma região muito fecunda, não só em cultura e luta popular, mas em agricultura popular. Outro tema importante. Quando a gente fala de América Central, a terra é o universo das resistências. Então, são pessoas que conhecem demais a luta dentro da terra, ou seja, conhecem a erva e o papel da erva na luta, seja para curar os seus, seja para matar os não seus, né? Se a gente pega, vocês vão ver na hora do C.R.L. James a história do Macandal, né? E o conhecimento desse lutador das ervas e da floresta é incrível, né? Então, eu materializaria essa confirmação também de assim como é importante recuperar esses autores que o Paulo traz para a gente, que vocês já estão fazendo, né, nos cursos que trazem, né, na continuidade desse e que continuarão depois, também é a cultura popular e a história popular, sabe? Não desmerecer a história oral frente à história formal, porque a história oral ela educa muito também. O canto popular, a poesia, os domínios públicos, né? Eles são tão fecundos quanto toda essa outra atmosfera. Então, gostaria de deixar também isso registrado. Continuaria te ouvindo aqui, né, Roberta? Porque são muitos elementos que você traz para a gente pensar, né? E a gente realmente, né, o objetivo desses cursos que a gente vem ofertando é nesse sentido, né? De trazer a visibilidade, né? Trazer à tona esses elementos para a gente pensar também o processo de construção de possibilidade de um novo modo de vida social nesse sentido, né? Inclusive convidando também pessoas, né, assim, que o Paulo até citou, o Márcio Farias vai estar com a gente no próximo módulo tratando o Clóvis Moura, o Davidson, dessa vez não foi possível estar com a gente, né, mas a gente já está com ele aqui engatilhado para pensar em uma próxima oportunidade de estar aqui com a gente, pensando esse e outros autores que a gente ainda não deu conta aqui, né, ainda tem uma infinidade de caminho ainda para a gente percorrer. Aí tem aqui e a gente vai fazer ainda... isso junto. E a gente vai fazer isso junto também, porque a gente vai se conhecendo, se apaixonando e entrando uma no trabalho da outra junto, né? Isso é muito legal. Trabalhando da ponta, né, de Fortaleza até Foz do Iguaçu, né? Desbravando aí esse território brasileiro que a gente precisa se apropriar, né, dessa riqueza que a gente ainda não se deu conta, né, ainda não tomou para si. Então, a Rosália, ela traz aqui, né, uma contribuição com comentário falando em consonância com o que você estava falando, né, da imigração dos imigrantes, né, os antilianos que vieram, né, na construção da estrada de ferro nos 1900 e estão aí alinhados para pensar, né, que vieram para contribuir também, não só com isso, do ponto de vista econômico, né, na construção da madeira mamoré e outras migrações. E aí a gente tem ainda duas perguntas, tá? Uma da Emanuele, né? Ela pergunta como o Eric Williams entendia o racismo e a questão agrária e a sociedade agrária e urbana, tem muito a ver com isso que você já vinha abordando. O Celso faz um comentário aqui sobre a questão da erva, né? Que em 1830 a maconha é proibida no Brasil por uma lei que estipulava 3 dias de cadeia para os escravizados, enquanto os brancos e livres eram penalizados apenas por multa. Isso continua até os dias atuais, né? E o Wallace Lucas pergunta se quando